Nós estamos falando sobre inteligência artificial. No meu meio ali, só se fala nisso. Eu acredito que em muitos meios também, em vários lugares, devem estar falando bastante sobre isso. Porque está todo mundo aprendendo. Ninguém sabe direito o que pode dar para fazer, o que não dá para fazer, mas sabe que a ferramenta é muito poderosa. E por isso, se faz necessário que a igreja tenha um posicionamento a respeito disso. E a gente está trazendo aqui uma série de mensagens sobre este tema. Nós já estamos na terceira mensagem. Depois disso, ainda nós vamos ter pelo menos mais duas, para fecharmos esse ciclo. Né? Não vou pregar na semana que vem, né, obviamente, porque vai ter o aniversário da igreja, mas daqui a 15 dias eu vou voltar, né, e vou terminar essa série de mensagens. Mas eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, antes da gente entrar diretamente na mensagem. 1 João, capítulo 5, 18 e 19. Primeira epístola de João, capítulo 5, 18 e 19. Diz assim a palavra do Senhor: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e que tem dado entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos agora, Pai, para que o Senhor fale conosco. Nós já cantamos, oramos, clamamos ao Senhor, participamos da ceia. Mas agora, Pai, nós queremos ser tocados pela sua palavra, a sua doce palavra, a palavra poderosa, que transforma vidas. Pai, que essa palavra possa entrar nos nossos ouvidos e transformar o nosso coração, para que nós possamos viver de uma maneira diferente, em um mundo que está se transformando. A realidade, Pai, e a nossa sociedade, ela está enfrentando desafios diferentes, mas o coração do homem ainda permanece o mesmo, desde o início. Por isso, Pai, que a gente possa ter essa mesma consciência, e como igreja, que nós possamos ajudar o mundo, nos posicionar em meio a esse mundo em transformação, e que nós possamos viver uma vida santa, para glorificar ao Senhor. E, acima de tudo, que a gente possa anunciar que Jesus é aquele que é a verdade e é aquele que traz a vida eterna. Pai, em nome de Jesus, fale conosco nesta mensagem, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então nós vamos ver o tema da mensagem de hoje. Então vamos lá, né, ver aí, vai aparecer para vocês, tá? Nós estamos na série de mensagem. Fé em diálogo, questionar, aprender, orar e agir. Lembrando que essa série de mensagens, ela saiu de questionamentos e perguntas que nasceram da igreja. E um dos questionamentos foi justamente sobre inteligência artificial. E daí nós trouxemos esses temas. Nós já trouxemos, como eu já falei, estamos na terceira mensagem dessa série. A primeira mensagem nós falamos, né, sobre a escatologia, né? Falamos lá se a Skynet estava chegando, né? Falamos um pouquinho sobre se o mundo iria acabar num apocalipse, né? Tipo Skynet. Então você pode acompanhar, se você perdeu essa mensagem, você pode ir lá no nosso canal, né? Tá lá, os meninos depois estão separando as mensagens. Você pode ver lá direitinho essa primeira mensagem que nós trouxemos sobre inteligência artificial. Inclusive, nessa mensagem, eu explico direitinho o que é inteligência artificial, né? O que ela que ela é uma ferramenta muito poderosa para resolver problemas de uma maneira probabilística, né? Muito boa, né? A gente tem que, inclusive, utilizá-la. Mas muitos dos medos a respeito da escatologia mostram mais do coração do homem do que da ferramenta. A ferramenta está aí para ajudar. E a gente acabou, inclusive, explicando a esperança do cristão
E a gente tem que crer na esperança do cristão, nós falamos nessa mensagem. Na segunda mensagem, a gente falou um pouquinho, né, só para vocês lembrarem, sobre a questão de. Falamos um pouquinho sobre a questão de idolatria. Como algumas pessoas acabam utilizando a tecnologia e acabam fazendo da tecnologia um Deus. E como que isso acontece? Como que acontece uma idolatria nesse ambiente tecnológico? E ela está acontecendo nos dias atuais. E a gente deu alguns exemplos, né, bem modernos que são possibilitados por conta da IA. Né? Uma mensagem também bem interessante. Vai lá e pega lá no nosso canal se você perdeu. E hoje nós vamos continuar os nossos estudos dessas ferramentas. Lembrando que a IA, a inteligência artificial e as ferramentas que utilizam a inteligência artificial são muito boas. Eu mesmo utilizo já a inteligência artificial, tanto no meu trabalho, tanto para a igreja, há bastante tempo. Essas imagens que eu trago aqui são todas feitas por inteligência artificial. Os irmãos que recebem todas as semanas ali o nosso resumo ali para a gente fazer os nossos PGMs, os resumos, eu faço a mensagem, o resumo eu jogo lá e é feito lá pela inteligência artificial. Depois eu confiro para ver se está certo, mas basicamente ele é feito por uma ferramenta de inteligência artificial. Então eu já estou utilizando faz bastante tempo. Então a ferramenta é muito boa. Porém, nós temos que olhar o seguinte: nós estamos em um mundo muito complexo. Daí vem o tema dessa mensagem. Qual que é? O mundo jaz na IA. Né? O mundo jaz na IA. Os riscos contemporâneos dessas novas tecnologias. Apesar dessas tecnologias serem muito boas, muito poderosas, nos fazerem a gente ganhar muito tempo em uma série de coisas, existem vários e vários riscos. E a gente tem que abrir os olhos, porque pode acontecer com qualquer um, em qualquer tempo. Para falar um pouquinho para vocês, irmãos, eu vou dar um exemplo pessoal. Eu acho que, mais do que falar de outras pessoas, eu tenho que falar de mim mesmo. Estou lá, pelos idos de 2025, muitos anos atrás. 2025, quando é 2025? Esse ano, né? E só para quem não sabe, aí está falando ali, ó, está escrito em inglês, né? Seu dinheiro está em perigo, tá? Então só está escrito isso aí, né? Alerta de fraude, seu dinheiro está em perigo. Estou ali, final do Campeonato Paulista. Depois de 2 jogos complicados, um jogo lá glorioso, lá na arena, no Allianz, Corinthians ganha 1-0, um jogo difícil contra o Palmeiras. Depois jogo lá na arena, outro jogo super difícil, 0-0. Corinthians campeão paulista, depois de quase uma eternidade sem ganhar um títulozinho sequer, porque o Corinthians, vamos falar assim, vocês sabem, né, que time que eu torço, né, não precisa nem falar. Mas assim, ultimamente está naquela belezura, né? Não ganha nada. E aí ganhou um paulistinha, né? Então estava lá, a gente feliz da vida, maravilha, né? Beleza. Normalmente quando tem esses jogos são de domingos, eu não acompanho, porque que hora que é o jogo? Né? O jogo não acontece 4 horas da tarde. Aonde que eu estou 4 horas da tarde no domingo? Hã? Eu estou na estrada vindo para a igreja, né? Que eu não moro do lado da igreja. Eu levo no mínimo 30, 40 minutos para chegar na igreja. Então o jogo está passando, no máximo que eu estou acontecendo, eu estou escutando o jogo
vindo para a igreja, chega na igreja, eu estou fazendo as coisas da igreja. Então, eu nunca assisto o jogo de domingo, né? Aí acaba o jogo, tal, né? Aí no outro dia que eu vou ver repercussão de jogo, eu vou ver lance, é sempre ou num domingo à noite ou na segunda-feira. Então, tô lá eu, bonitão, vendo lances dos jogos, aonde, né? No Instagram, tô lá, vendo lá os feeds do Instagram, né? Lances da grande final gloriosa, fotos, a torcida postando um monte de coisa, né? No Instagram, tal, que beleza, né? Super Corinthians, aquela felicidade toda que você sabe como que é torcida, né? Daqui a pouco aparece assim, lá no feed, no meio do feed, ó, tô vendo coisa do Corinthians. No meio do meu feed. Eu não estou pesquisando nada. Apareceu assim. Corinthians campeão, né? Ganhe aqui uma camiseta comemorativa. Aí você entra na postagem. Na hora que entrei na postagem, apareceu o presidente do Corinthians na época, num vídeo, com ele falando, né? O vídeo dele, com ele falando que como o Corinthians ganhou, né? Nós estamos aqui com uma promoção, né? Vamos dar algumas camisetas. Basta que você clique aqui no link que você vai conseguir ganhar a sua camiseta comemorativa, né? Dessa vitória. Basta que você entre aqui neste link. Aí, se você entrasse no link, você ia ver lá. Olha, é fácil, a camiseta é de graça. Você só precisa pagar o frete. R$10, R$15. Tinha que ser baixinho. Só o frete. Você paga a camiseta do Corinthians comemorativa, vai chegar na sua casa. O detalhe, o vídeo era impossível, assim, se você olha com cuidado, depois, assim, à primeira vista, esse vídeo é feito com IA. Então, eu não vou falar lá o nome lá do presidente, mas assim, do Corinthians, mas assim, ele é feito de uma forma que se você bate o olho e escuta, você não consegue saber que é falso. Isso se chama deepfake. É feito com uma ferramenta de IA e é feito para enganar as pessoas. Era uma fraude. E por que eles estavam fazendo com valor bem baixinho? Porque se eles colocam valor alto, as pessoas não pagam. E se for muito baixinho, nem compensa denunciar. É basicamente isso. Então, é todo um negócio que ele mistura deepfake, engenharia social, brecha no Instagram. Tinha brecha no Instagram. Instagram não pode deixar entrar um anúncio impulsionado de uma conta que acabou de entrar. É uma fraude extremamente simples, mas, por outro lado, extremamente bem elaborada. Mas ela só é possível naquele nível de sofisticação porque ela tem inteligência artificial. Ela tinha um vídeo de 8 segundos. Quem conhece IA sabe que os vídeos hoje de IA que não são pagos, eles só permitem ser feitos de quanto tempo? 8 segundos. Mas esses vídeos de 8 segundos hoje é impossível de você saber se é uma pessoa real ou se não é pessoa real. Não dá. Os que são feitos hoje, nas ferramentas atuais, não dá para você saber se é uma pessoa ou não. Você teria que ser um perito, ou você teria que entrar com uma ferramenta um pouquinho mais especializada, ou você olhar com mais calma, né, frame a frame, para você conseguir olhar. Passar de olho no celular, no ônibus,
impossível. Você não consegue bater o olho e saber. Essa é a realidade que a gente está vivendo. Detalhe, eu estava procurando alguma coisa? Não. Eu estava nos meus feeds, olhando uma coisa totalmente aleatória. E entrou o quê? Uma fraude. Impulsionada com inteligência artificial. Esse é o mundo que a gente vive hoje, né? Nós estamos em um mundo onde, né, temos muitos casos de inteligência, onde a inteligência artificial ela é utilizada para fraudes ou para o mal. Quando eu estava no mestrado, eu li pela primeira vez um conceito de um historiador de tecnologia chamado Melvin Kranzberg, que ele dizia o seguinte: as tecnologias não são boas, nem más, nem neutras, mas as suas interações com a sociedade vão muito além dos propósitos para quais elas foram criadas, dependendo da cultura e do contexto social. Ou seja, às vezes você cria uma tecnologia boa, ela pode ser utilizada para o mal. Por quê? Nós vivemos numa sociedade complexa, e dentro dessa sociedade complexa, as ferramentas elas são utilizadas de acordo com os propósitos e as intenções do coração das pessoas. E as pessoas, às vezes, têm intenções más, e elas buscam os seus propósitos de maneiras que não são boas, que são maneiras ilícitas. E nesse sentido, as pessoas estão utilizando cada vez mais a inteligência artificial. E hoje nós estamos numa sociedade onde todos nós ou estamos utilizando inteligência artificial. Se você usa celular, você está utilizando inteligência artificial. Quer queira ou não, você está. Se você não usa um celular, você está sendo impactado por alguma ferramenta de inteligência artificial. Então, todos estamos sendo impactados pela inteligência artificial. Pois hoje o mundo jaz na IA. Né? Todo o mundo ele está impactado pela IA, pela inteligência artificial em todos os lugares. Por isso a igreja, como aquela que está no Senhor, ela deve utilizar essas ferramentas para glorificar ao Senhor. E nós temos que nos posicionar a respeito destes temas. E a ideia dessa pregação hoje é alertar a igreja sobre alguns casos que são muito complicados. A gente tem que abrir os olhos para algumas situações que, pelo menos para mim, tem me chamado muito a atenção, e eu gostaria de abrir os olhos dos irmãos, e também nos chamar a gente, né, para que, como igreja, a gente possa se posicionar, e que a gente possa até ajudar, né, aos irmãos e à sociedade, né, nesta luta, né, contra esse uso mal e perverso. Dessa ferramenta que também pode ajudar muito, mas quando ela é virada por mal, ela pode ser muito e muito complicada. Por isso, nós vamos começar a falar um pouquinho a respeito dos riscos, né, do uso da inteligência artificial. Eu queria começar a falar dos riscos primeiro. Vamos falar de alguns. Primeiro, não dá tempo de falar de todos. Tem muita coisa, irmãos. Eu tenho estudado, tem muita coisa, várias esferas, várias situações. Mas como a gente está falando para a igreja, eu quero trazer os que são mais práticos e os que estão impactando mais a gente no nosso dia a dia. Então eu escolhi aqueles que são, ao meu ver, aqueles que vão impactar mais a gente no dia a dia. E os primeiros que impactam mais a gente no dia a dia, e desses que impactam mais a gente no dia a dia, eu fiz a classificação em 3 categorias. A primeira categoria são esses aí: falsificação,
desinformação e crimes virtuais. A primeira categoria. Falsificação, desinformação e crimes virtuais. Ao usar a inteligência artificial, a primeira coisa que eu vejo, né, e a gente vê notícias a respeito disso o tempo todo, é a respeito de falsificação. E essa questão da falsificação é um pecado que também crente tem cometido. Por isso que eu estou começando por ele. Porque vira e mexe, uns crentes também têm que escorregado por esses caminhos da falsificação. Ô pastor, mas como que crente vai? Crente tem escorregado por aí também. Como? Hoje, se você for olhar lá as estatísticas, eu estava dando uma pesquisadinha, mas assim, a maior parte dos trabalhos nas escolas é de qualquer idade, tá? Tirando da idade do Henrique, que tem 6 anos, mas aprendeu a ler, as crianças, a primeira coisa, ela aprende a ler, a segunda coisa que ela sabe fazer é entrar no chat GPT e pedir para fazer um trabalho. Agora é assim, tá? Ou até ao contrário, primeiro aprende a entrar no chat GPT, pedir as coisas e depois aprende a ler. Se você perguntar para o Bernardo, que não sabe nem ler direito, ele sabe fazer as coisas no chat GPT. Tá? Então é assim, já tem uma inversão. O Henry também já sabe fazer isso. Tá? Ele não sabe ler direito, mas sabe pedir as coisas. E muitas vezes, o que a pessoa tem feito? Ao invés de fazer trabalho, tem pedido para a inteligência artificial fazer trabalho para eles. Então faz trabalho no Gemini, faz trabalho lá no Chat GPT, aí dá uma garibadinha ali, né? Ou quem sabe usar Chat GPT direito, fala assim, ó, faz o trabalho, deixa uns errinhos de português para não parecer que foi feito por uma pessoa, coloca uma linguajar como se fosse um adolescente de 17 anos, para não ficar um linguajar. Quem sabe escrever direitinho um prompt, dá para dar uma mascarada boa. Tá? É só saber escrever direito. E impossível de um professor capturar. Impossível. E isso está valendo de uma criança de 8 anos a pós-doc. Todo mundo, isso está sendo uma praga. Né? E ninguém sabe como lidar com isso. Está todo mundo fazendo falsificação de trabalhos. Isso aí é falsificação. Ao invés de escrever os trabalhos, o pessoal está copiando. Sabe aquele negócio, sabe, Sérgio, que tinha no nosso tempo lá, que vai na biblioteca, copia livro? Esquece, né? Hoje não existe mais isso. Né? Livro, hoje o pessoal faz trabalho em 2 minutos. Né? E acabou. E faz isso e pronto. E esses trabalhos são falsificações. E o problema é que não vale para todo mundo, vale para crente e não crente. Tem crente fazendo isso também. Vale para todo mundo. Então, esse tipo de falsificação é generalizado. Isso é um problemático, porque assim, as pessoas não aprendem e ainda enganam. Eticamente, é horrível. Você olha para um crente e fala assim, um crente, ao invés de fazer um trabalho, entrega um negócio desse, que qualidade de crente é você? Ah, mas todo mundo está usando, tá bom. A maioria, todo mundo também vai para o inferno. Então vai lá, também vai lá, né? É assim, né? Não dá, né? Então a gente tem que olhar essas coisas. Né? A ferramenta é legal, é boa. Você consegue enganar? Lógico que consegue. Se você for bom ali fazer Mas não é para isso. Então esse é um problema que a gente tem visto muito. Né? E isso também tem entrado nas igrejas, às vezes tem entrado, né, nos trabalhos. Esse é um problema. Segundo problema, a desinformação que está aí. A desinformação às vezes é causada por sistemas de IA que falham, né, por alucinação. Irmãos, eu tenho trabalhado com coisas de IA, IA erra pra caramba. É impressionante quanto você pede coisa para ela, responde abobrinha, ela te responde quiabo.
É impressionante como ela faz isso. Só que com inteligência artificial a gente não fala que ela erra, ela fala que ela alucina. Não é erro mesmo. Você pede uma coisa, ela te responde outra. Isso várias e várias vezes. Então, tudo que você faz com IA, você tem que conferir, porque ela erra muito. Então, tem muito erro não intencional. Mas também tem erros intencionais, que são as fake news e as deepfakes. Fake news é você criar notícias como se fossem notícias verdadeiras. E deepfakes, que são aqueles vídeos que parecem vídeos reais. Hoje, vai assim, dublagem. Vou pegar um exemplo. Eu já falei na semana passada que dá para criar avatar meu, né? É muito fácil, como tem vídeo meu, pegar meu vídeo do YouTube, criar outro vídeo comigo falando qualquer outra coisa. Super fácil fazer isso. E imagina isso agora com políticos. Você poderia falar, né, um político A falando bem, sei lá, um político que odeia o Trump falando que o Trump é legal. Né? Era interessante. Tem uma ferramenta de criação de vídeos e imagens, né, que o que mais tinha de imagem era do Trump, por exemplo. E vídeo era do Trump. É impressionante como o pessoal gostava do Trump para fazer vídeo. Tudo vídeo, às vezes não parecia que era ele, outros não, mas tudo utilizando vídeos. Então, agora, qual que é a preocupação do pessoal em relação a essas notícias falsas? Como que vai ser na eleição? Porque notícias falsas podem influenciar manifestações, podem influenciar eleições, podem influenciar o futuro dos povos. E a eleição do ano que vem, a gente vai sofrer com isso. Então, cuidado com notícia falsa. Às vezes, notícia falsa pode ser bobinha. Né? Ontem a Evelyn estava falando assim, um jogador do Corinthians foi vendido, eu recebi aqui do meu amigo. Era notícia falsa. Era o Garro que estava falando. Não sei de onde que ela tirou aquilo lá, mas deve ter sido um deepfake. Um fake news. Mas é bobo. Mas pode, às vezes, ser coisa séria. E a gente vai enfrentar isso. E com a inteligência artificial, a gente está entrando num nível, irmãos, que a gente não consegue mais saber o que é verdade ou não na internet. É muito complicado. Então, cuidado com aquilo que você recebe no WhatsApp, né, que você recebe em outros aplicativos de mensagem. Cuidado com isso. E o pior, crimes virtuais. Os crimes virtuais agora, irmãos, a gente vai ter outros níveis. Eu falei um que aconteceu no Instagram, que era essa fraude do Instagram. E eles vão ficar cada vez mais sofisticados. Criação de avatar, né? Conversas de rede social. Imagina só você estar lá, né? Você que gosta ali de... eu gosto daqueles aplicativos de encontro, né? Vou lá encontrar o amor da minha vida naqueles aplicativos de encontro. Sei lá, nem sei o nome. Me fala um aí de aplicativo de encontro. Tinder, sei lá, Tinder. Acho que é esse, né? Eu falei certo. Eu gosto lá do Tinder. Aí você vai achar lá que vai lá no Tinder, só que esses camaradas têm que sair do Tinder porque o Tinder vai ter algumas travas. Não, vamos conversar pelo Tinder, não, vamos sair do Tinder, vou conversar por um outro lugar. Sei lá. Aí vamos trocar mensagem direta. Aí ele começa a mandar vídeos, fotos, tudo fake. Tudo feito com IA. Daqui a pouco marca um encontro. Para quê? Para te roubar, para te sequestrar. Porque a pessoa, na realidade, não existe. E as fotos? E o vídeo? Eu até que conversei com a pessoa. Tudo fake. Isso não existe. Existe sim, irmãos, e está acontecendo hoje. Né, em inglês é as I speak. Né? Enquanto eu falo, deve estar acontecendo isso. Isso acontece hoje. Temos que ficar espertos.
né? Falar com quem você não conhece está sendo um tiro no pé. Ah, eu vi o vídeo. Pior, você não sabe se o vídeo é verdade. Hoje não dá para saber. Está ficando pior, entende? Antes você ia falar assim, não, vi o vídeo. Agora nem o vídeo dá para saber mais. Aqueles crimes, sabe aqueles crimes que faziam, assim, que te ligavam? Ah, meu parente está sequestrado, sabe? Ah, toma cuidado, agora vai ter vídeo. Né? É isso que vai acontecer para o futuro. Umas situações mais complexas por conta da inteligência artificial. Então, falsificações, desinformação, crimes virtuais, são potencializados por uma ferramenta que é mais poderosa. As mentes que caminham para o mal estão pensando e estão trabalhando nesse sentido. Tem uma outra coisa, irmãos, que tem também me assustado, e isso vai acontecer e também tem acontecido, que é essa outra aqui, ó. Eu coloquei aqui que é a questão do mercado pornográfico com a inteligência artificial. Hoje, o mercado pornográfico, assim, é um mercado que sempre teve muito vídeo, né, na internet, muita coisa. A quantidade de vídeos que está sendo criados com IA é absurdo, mas tem uma coisa que assusta. São as deepfakes não consensuais. Deepfake não consensual é tipo um pleonasmo vicioso, tá? É tipo um subir para cima. Se é deepfake, tem que ser também não consensual. Nunca vai ser um deepfake consensual, não existe deepfake consensual, tá? É tipo subir para cima, descer para baixo. Mas eu queria colocar isso só para enfatizar. O que está acontecendo aqui? Você consegue criar vídeos das pessoas. Agora imagina criar vídeos que podem fazer vídeos de imagens explícitas, não consensuais das mulheres. Quem sofre mais isso é mulher, tá? Homem sofre menos, pelo menos do que eu pedi para fazer de pesquisa na internet. Imagina agora, galera, pegando vídeo de mulher, e pior, não precisa pegar vídeo, precisa pegar foto, pega foto de rosto. Faz vídeo do que quiser. Tem foto postada? Pronto. Se tiver foto de biquíni, facilita mais. Mas você não precisa disso, não. Ele precisa só de uma foto do rosto. O resto, não faz mais a foto. Faz o vídeo. E o vídeo do que for. Agora fica pensando nisso na cabeça de um adolescente. O cara faz um vídeo do que for e depois fala assim, agora eu vou... Imagina agora o bullying que um adolescente pode sofrer com um tipo de vídeo desse. Aí alguém poderia me perguntar, mas pastor, fazer vídeo disso assim, às vezes é só uma brincadeira bem mau gosto, né? Mas será que fazer um vídeo desse, de outras pessoas, sem a pessoa saber, né? Isso aí é pecado, né? Às vezes a gente fica brincando, né? Fazendo figurinha das pessoas, né? É pecado, tal. Eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Tem uma coisa que a gente tem que entender, é que todos nós somos a imagem de Deus. E como imagem de Deus, nós temos uma dignidade, só por nós termos esta imagem de Deus. Cada pessoa já carrega uma dignidade intrínseca nisso. Por refletirmos essa imagem. E isso vai se manifestar na nossa criatividade, racionalidade, na nossa moralidade. Quando usamos uma ferramenta de IA para falsificar, explorar, e violamos essa imagem da pessoa, nós estamos violando essa imagem de Deus na outra pessoa. E, principalmente, usando essa coisa nojenta da deepfake para fazer imagens explícitas das outras pessoas. Onde você vai estar objetificando, principalmente a mulher. Objetificando, coisificando a mulher.
além de ser uma doença, né? O camarada que faz isso é meio doente. Mas tem muita gente doente, tá? Tem muito. É que assim, a pornografia, ela é como um vício. A pessoa que está viciada, vê pornografia, é como se fosse um viciado em cocaína, meio parecido, né? Tem um sistema na cabeça dele lá que busca aquele prazer imediato, e ele fica buscando sempre. É meio vira uma coisa, dependendo da situação, até meio patológico, tá? Vício em pornografia é um negócio complicado, até para se livrar é difícil, tá? Não é uma coisa fácil, não. Não é à toa que tem tanto na internet, é tão fácil, tantos homens vão atrás. E tem gente que consome, e por isso, e fazer essas coisas são complicadas. Você está, só de fazer, você já está agredindo a outra pessoa, essa imagem de Deus na outra pessoa. E depois vai usar para pecado de outra pessoa. É um negócio assim, totalmente, é muito complicado. Então, nós temos como cristãos que reconhecer a imagem de Deus em cada pessoa. E nós devemos, né, usar as ferramentas de IA com responsabilidade. E aí, eu estou falando muito de homem para mulher, né? Homem criando mulher. Mas também vale para a mulher, que não, vou fazer aqui, pegar aqui a foto de um homem, colocar ele lá num cara bombadão. É a mesma coisa, tá? Isso também vale do outro lado, tá? Eu estou falando mais de um lado, mas também vale para o outro lado. O princípio é o mesmo. Então, temos que respeitar as pessoas como elas são, né? Do jeito que elas são. Elas são imagem de Deus do jeito que elas são. Você querer mudar a pessoa, né? Exemplificar, ou para tirar um sarro, ou para sei lá, motivar. Sei lá para que você quer fazer isso? Não faz sentido nenhum. A pessoa é a imagem de Deus do jeito que ela é. Ao usar ferramenta de inteligência artificial para tirar isso, você está desrespeitando essa imagem de Deus que a pessoa representa. A IA deve ser usada para servir ao próximo e não para desumanizá-lo. Então, cuidado com isso. Então, essa questão aqui da pornografia, para mim, é uma coisa muito séria. E eu tenho me preocupado bastante com isso, porque não tem como segurar. Não tem como segurar. Isso aqui é uma praga. Talvez a gente não veja, mas está a um clique de distância. E a última coisa que eu queria falar aqui da internet é a morte da internet, um conceito muito interessante. A gente fala pouco, mas é o seguinte: o que é a morte da internet? Esse conceito, ele fala o seguinte, que daqui a pouco, no futuro, a maior parte dos conteúdos que vão estar na internet vão ser criados ou extremamente modificados por inteligência artificial, de forma que a gente praticamente não vai ter mais conteúdo humano na internet. Tem gente que já está falando que logo, logo vai ser só conteúdo de IA na internet. Ou o conteúdo humano vai ser tão pouquinho que quase não vai dar para achar. Ou vai ser indistinguível. Eu estava tentando pesquisar se dava para saber quanto que já está sendo produzido por IA ou não. Aí eu pesquisei na IA para saber se tinha conteúdo de IA, né? É engraçado que ela responde, né? Já tem algumas estimativas, né, em alguns sites. Não dá para saber se isso está certo, tá? Mas talvez uns 40%, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, dos conteúdos produzidos já são produzidos por IA. É simples. Olha no Instagram, você vai ver lá as fotos, tem tudo, as pessoas são tudo perfeitas. Tem tratamento com IA. LinkedIn, os textos são maravilhosos. A pessoa está passando o texto numa IA para corrigir. E aí vale para tudo, né? As pessoas estão usando isso, e isso vai ficar complicado no futuro. E o que vai acontecer no futuro? Ninguém mais vai confiar. Já está acontecendo isso. Quantas vezes você olha as coisas na internet e fala assim, nossa, isso aqui é verdade ou não? Isso aqui deve ter sido feito por IA. Quem já fez isso quando viu uma postagem na internet e falou assim, será que isso aqui é verdade? Já está acontecendo isso.
Você olha para as coisas na internet e você fala assim, não sabe se é verdade. Daqui a pouco você não vai acreditar em mais nada, vai achar que tudo é mentira. Ou seja, a internet, que é uma ferramenta super legal, no futuro pode ficar totalmente desacreditada. Né? Ou você fala assim, não, a internet só tem coisa de IA. Vamos para outro lugar para a gente fazer a interação dos seres humanos. Isso aqui são algumas coisas, irmãos, do que está acontecendo aqui na internet. Porque a internet, ela está refletindo, não que a tecnologia seja má, mas ela está refletindo muito do que a gente tem no coração, né? No coração dos seres humanos. Tem refletindo essas coisas que têm acontecido aí no nosso... Calma, deixa eu só arrumar aqui. Estou até me perdendo aqui no raciocínio. Só para travar aqui. Isso aqui reflete o que está dentro do nosso coração. Porque as pessoas usam a ferramenta de acordo com os seus desígnios, o que tem dentro do coração. Contudo, nós somos cristãos, e nós temos que nos posicionar de uma maneira diferente, nós temos que olhar para as coisas de uma maneira diferente. Nós não devemos ser ingênuos em relação a este mundo e viver de uma outra forma. E aí nós temos alguns princípios que nós temos que viver. E eu quero trazer 3 princípios que foram aqueles princípios que nós lemos logo no início dessa mensagem, né, que estão lá em 1 João, de 18 a 20. Só que eu vou trazer esses princípios do 20 para o 18. E eu gostaria que vocês acompanhassem comigo. Primeiro princípio que a gente tem que lembrar. Neste mundo que está repleto, né, pela IA, nós temos que entender que Jesus Cristo já veio. Ele é a verdade, e nele nós temos a vida eterna. Em um mundo que a gente já está começando a desconfiar dos vídeos, desconfiar das postagens, nós não podemos confiar nas coisas que estão aparecendo no nosso celular por conta da inteligência artificial. Nós sabemos que temos um lugar e uma pessoa que é a verdade. E quem que é a verdade? Calma aí, vocês não entenderam. Quem é a verdade? Não, calma aí, ainda vocês não entenderam. Acho que, calma aí, vamos lá. Quem é a verdade? Não, mas ainda está meio fraquinho. Vamos lá. De novo. Eu vou 3, 2, 1, tá? Quem é a verdade? Jesus é a verdade. E é nele que nós temos a vida eterna. Então, nesse mundo que está aparecendo, que está sendo destruído e reconstruído de uma forma meio diferente pela IA, nós temos algo que é firme, que é o próprio Jesus. E é nele que nós temos a vida eterna, e é nele que nós temos que nos firmar. E é isso que a igreja tem que ter clareza. Segunda coisa que a gente tem que ter clareza, como igreja, neste mundo complexo, nós vamos sempre viver, não é uma dicotomia, cara, mas nós somos de Deus e o mundo jaz no maligno. Se nós somos de Deus, tudo que passar pela nossa mão tem que refletir aquilo que nós somos. E nós temos que influenciar e pregar, né, pregar o Senhor para o mundo. Mas, por outro lado, nós temos um mundo que é bem complicado. E esse mundo, às vezes, não está longe, não. O mundo, às vezes, está dentro da igreja. Tá? O mundo não está lá fora, não. O mundo está aqui. O mundo está aqui. Tá? O mundo não está lá, não. Está aqui, tá? Então, o mundo está aqui. E a igreja ela tem que lidar com esse mundo tão próximo. A gente nunca vai ter uma divisão tão clara. A gente está meio que embrenhado neste mundão. Mas, olha só o que 1 João 5,19 diz. Sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro está no maligno. Nós temos que saber de quem nós somos. Nós temos que ter claro de quem nós somos.
Na hora de nos posicionarmos em tudo que nós vamos fazer, nós temos que ter claro de quem nós somos, porque o mundo sabe de quem eles são. E eles agem da forma que eles querem. E uma vez tendo claro quem nós somos, nós vamos para a terceira coisa, que vai aparecer aqui para vocês, é que está ligada ao tema central da carta de 1 João. O tema central dessa carta é o seguinte: João escreve essa carta para os seus leitores, para que eles mantenham um testemunho na palavra da vida, descansem na segurança e no amor de Deus, e adotem a identidade de filhos de Deus, que é o que deixei aqui, né? Através do abandono convicto do pecado, vivenciando o amor sacrificial ao próximo. Então você tem que adotar a sua identidade como filho de Deus. Como que você adota essa identidade como filho de Deus? Abandonando o pecado. Você tem que adotar a sua identidade saindo do pecado. Olha como isso está lá em 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Vou repetir. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Porque quem é nascido de Deus, de Deus guarda a si mesmo. E o maligno não pode tocar nele. Nós somos nascidos de Deus, então nós temos que viver de acordo com isso. E nós não devemos viver no pecado. Assim como nós, ao utilizar as ferramentas de inteligência artificial, nós devemos mostrar essa nova identidade em todos os aspectos. Eu falei bastante da falsificação. Se você que está na faculdade, que está na escola, que está não sei aonde, está usando para falsificação, meu irmão, minha irmã, se arrepende, larga disso, né? Se converte, né? Começa a fazer as coisas direito. Primeira coisa, né? Então, isso aí é importante. Falei de pornografia, sai disso, isso é uma praga, né? Uma praga que tem acabado com os nossos meninos. Isso aí afeta muitos meninos e homens na igreja, né? Até mesmo pastores têm sofrido com a pornografia, porque sempre estão aqui nos celulares. Uma praga, também sai disso. Uma coisa que a gente tem que valorizar a nossa vida em comunidade. Aí o celular, às vezes a gente tende a se afastar um pouquinho, mas às vezes a gente tem que estar um pouco mais juntos, né? A realidade das pessoas, estar juntos. Por quê? Em um mundo virtual, onde as pessoas, até mesmo na hora de escrever um post, né, fica perguntando assim, vou escrever para tal pessoa, escreve aí para mim alguma coisinha aí para mandar para a pessoa, quero mandar uma mensagem de aniversário. A pessoa não se dá mais o trabalho de escrever, né? Eu vou mandar uma mensagem de aniversário para o meu amigo. Escreve aí para mim uma coisa bonitinha, aí ele pega e copia para você. Se a mensagem vem bonitinha, é porque normalmente ele pediu para um IA fazer para você, não é isso? Nem se dá mais o trabalho para fazer isso. Tudo bem, ele quis fazer um negócio bonitinho, tá bom. Mas às vezes, em vez de fazer uma mensagem bonitinha, vem dar um abraço. Não vale mais? Ao invés de fazer coisas com inteligência artificial, estar junto, valorizar esse aspecto comunitário. A gente tem que restabelecer alguns conceitos de igreja para, num mundo que é extremamente virtualizado, a gente tem que viver a encarnação. Essa vai ser a tônica desses próximos anos. Um mundo virtual, a igreja lutando no real, vivendo o real. Apesar de estarmos usando as ferramentas virtuais, mas no real, aqui na encarnação. Por isso que você tem que estar aqui na igreja.
Não adianta, eu sou crente de internet, coitado. Você não é crente de nada. Você não sabe nem o que é ser igreja. Igreja tem que estar aqui, ó. Igreja tem que olhar com os irmãos. De vez em quando tem que brigar com um, né? Discutir com um, né? Ficar de mal, depois se pedir perdão. Se não tem isso, não tem graça, não é igreja. Né? Isso é igreja, irmãos. Isso é igreja. A maior parte das igrejas que tem aqui, as melhores cartas do Novo Testamento, você vai ver aqui, ó, tirando Romanos, né, que normalmente surgem porque tem algum problema na igreja. Aí, 1 João mesmo, tinha um problema na igreja, aí tem uma carta fantástica como essa. Porque a gente tem que viver a comunidade. É aqui. João é muito claro. Como você pode amar a Deus que você não vê? Se você nem ama o irmão que você vê. Aí você fala assim, não, eu sou crente sem vir para a igreja, então você não é crente de nada. Eu não gosto de ir na igreja, então você não é crente. Não adianta, você pode falar o que você quiser. Cristão está na igreja. Cristão vive a igreja. Cristão sofre com a igreja. Pisa na igreja. É aqui que se vive, se aprende. É na igreja. Inclusive, como eu falei, né? Inclusive nos problemas que o amor, ele cresce. Ou a gente acha que o amor cresce quando está tudo bem? O amor cresce quando dá problema. É assim que a gente aprende. O amor sacrificial é no problema que cresce. É isso é ser comunidade, isso é ser cristão. Para com isso. Eu vou de vez em quando na igreja. Para com isso. E não é só culto também, tá? É outras atividades, né? A comunidade. Né? E a igreja também tem que trabalhar mais para ter outras atividades que não sejam somente os próprios cultos, né? Com isso a gente vai conseguir viver melhor num mundo que só está buscando a virtualidade. A gente vai viver a encarnação, o amor aos irmãos. Em um mundo onde a IA prevalece, nós temos que viver como filhos de Deus. Já estou terminando eu sempre falo que as minhas pregações iam ser pequenas. Cadê a Jaqueline para ficar brigando comigo? A gente subiu, né? Mas nós vivemos em um tempo de grandes transformações, e a inteligência artificial é uma dessas forças que moldam o mundo. Como igreja, não podemos ignorar esta realidade. Precisamos ficar atentos, informados e espiritualmente preparados, meus amados. Que possamos usar essas ferramentas com sabedoria, discernimento, propósito, sempre buscando glorificar a Deus em tudo que fazemos. Que sejamos luz em meio à confusão digital, testemunhas da verdade em meio a um mundo de falsificações e agentes de amor em uma era de distanciamento. O mundo prega distanciamento, nós queremos ter a galera toda junta. Que o nosso compromisso com Cristo leve a viver com integridade, autenticidade e esperança, mesmo em um mundo que jaz no maligno. Que Deus nos abençoe, nos capacite a viver como filhos da luz, também em um mundo digital. Que Deus nos abençoe. Vamos nos levantar e vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós vimos como é complexo este mundo que nós estamos vivendo. Estamos numa realidade que está se transformando, mas estamos com seres humanos que ainda se afastam de Ti, que tendem para o pecado. Por isso nós pedimos, Pai, para que nós possamos crescer espiritualmente, que o Senhor nos dê sabedoria, para que nós possamos entender essa realidade
e que nós possamos andar como igreja, Pai, nesta nova situação que estamos vivendo. Estamos aqui em uma cidade pequena, ao lado de uma cidade enorme que é São Paulo. Mas temos a responsabilidade de pregar aqui para a nossa cidade, nessa transformação que está acontecendo. Temos muitas pessoas, os nossos vizinhos que precisam ser alcançados. Crianças, jovens, adultos, pessoas mais experientes, que estão sendo impactados por essa nova realidade, às vezes meio perdidos, mas a igreja agora, Pai, capacitada por Ti, entendendo um pouquinho mais do que está acontecendo, ela pode agora, Pai, se posicionar de uma maneira melhor e levar a luz do Evangelho, Pai. Congregar-se de uma maneira melhor, viver melhor a encarnação e Te glorificar, Pai, seja presencialmente, mas também através dos meios digitais. A inteligência artificial ou qualquer outra tecnologia não nos assusta, porque como nós sabemos, ela só é um meio, mas o mais importante é para que nós utilizamos. E aqui nesta igreja nós utilizamos para glorificar ao Senhor, porque o Senhor merece toda a honra e glória, e nós queremos que o Senhor venha logo, e por isso nós vamos usar essas ferramentas para anunciar o seu reino, para edificar os seus fiéis, Pai, e para acima de tudo, Pai, para que o Senhor, Pai, seja engrandecido. Nós te agradecemos, Pai, por esta pregação, por esta mensagem, que tem tanto abrido os nossos olhos e expandido o nosso entendimento. Muito obrigado por tudo, meu Pai, em nome de Jesus.